Bom, seguindo então aqui no exercício, a gente tem então que lá o potencial do ânodo, porque lembrem, para a gente fazer o potencial da célula, né? Até escrevi potencial global aqui, mas o potencial da célula, tá? É igual ao potencial do cátodo menos o ânodo. É isso que a gente tem que fazer. Só que para calcular o potencial do cátodo, eu faço a equação de Nernst para o cátodo, que está aqui. E para fazer o potencial do ânodo, eu faço a equação de Nernst para o ânodo, né? Então a gente já viu que o ânodo lá é o beckerzinho onde está o cobre. Então, para mim fazer o cálculo da equação de Nernst, o potencial do ânodo vai ser igual ao potencial padrão de redução do metal. Então, quanto que é o potencial padrão de redução do cobre? Tá aqui, ó. É por isso que eu pedi para vocês escreverem aqui, ó. Não é à toa que eu pedi para vocês sempre puxarem e escrever desse jeito bonitinho aqui, ó. Potencial padrão de redução do cobre é mais 0,337. Não era para ter pego menos, entenderam? É mais 0,337, é o potencial padrão de redução. Então, vocês vão escrever aqui nesse lugar aqui, mais 0,337. Aqui. E aí aqui é menos, aí vem aquele 0,0591, dividido por quantos elétrons foi lá na troca? 2 elétrons. O cobre se oxidou, perdeu 2 elétrons, então aqui o N é 2. Vezes o logaritmo. O cobre, a reação era cobre metálico virando cobre 2+, então o produto da reação é o cobre 2+, né? E a concentração do cobre metálico, sempre concentração de um sólido, a gente diz que é 1. Só que lá no exercício disseram pra gente que a concentração do cobre 2+ era 1 molar também. Então aqui a gente vai ter 1 dividido por 1, certo? E 1 dividido por 1 dá quanto? Dá 1. Só que log de 1, pessoal, log de 1 é 0. Então se tu fizer log de 1 dá 0. Então se isso aqui deu 0 e esse número aqui tu vai multiplicar por 0, se tu multiplicar isso aqui por 0 vai dar 0. Então na real o potencial do ânodo aqui vai dar igualzinho ao potencial padrão de redução. Ou seja, o potencial do ânodo aqui vai dar mais 0,337. Pessoal, esse menos que está aqui na frente é o menos da equação matemática aqui, ó. Entenderam? Esse menos é o menos da equação. Aqui vocês vão escrever sempre o potencial padrão de redução. Aí a galerinha que achou que o autor estava sendo bonzinho, não estava tanto. A gente tinha que trocar esse sinal aqui, tá? Bom, e aí aqui o potencial do cátodo vai ser a equação de Nernst para a reação que aconteceu no cátodo. A reação que aconteceu do cátodo era o ferro 3+ virar ferro 2+. Então a gente tem que o potencial padrão de redução do ferro, que foi dado no exercício, era esse 0,771, menos o 0,0591 dividido por 1, porque é só um elétron que envolve a reação. O produto da reação é formar ferro 2+, e os reagentes são ferro 3+. Só que nos deram a concentração deles, ó. A concentração do ferro 2+ era 1 e a do ferro também era 1. Então aqui de novo eu vou ter 1 dividido por 1 que dá 1, log de 1 é 0, multiplicar isso aqui por 0, mata toda essa parte da conta aqui. Então fica que o potencial do cátodo vai ser igual ao potencial padrão de redução do ferro 3 para ferro 2. E aí então eu vou colocar esse valor aqui, ó, mais 0,771. Então o meu cálculo é o seguinte, ó, aquilo que eu achei aqui no potencial do cátodo, eu escrevo aqui. Depois menos, ó, perceba que o menos vem da equação lá, né? Depois menos o valor que eu achei aqui, tá? E aí tá aqui o valor, aí faço a conta, tá aqui a resposta. Até eu fiz esse comentário aqui, eu até nem montei exercício assim, sabe? Mas eu já vi isso em livro de ensino médio, mas não quis montar. Eu só fiz um destaque. Porque assim, ó, quando o potencial da reação dá positivo, né? A voltagem aqui dá positivo, a gente até diz assim, tem livros que perguntam, a reação é espontânea. Aí tu vai aqui e vai dizer, não, é espontânea, porque o sinal está positivo, entenderam? O que quer dizer isso, pessoal? É que se vocês fizerem esse exercício aqui invertido, digamos que o exercício meio que obrigue vocês, né, a dizer o seguinte, ó, o exercício obriga vocês a dizer que numa célula, vamos supor assim, vou inventar um exercício aqui, ó, uma célula eletrolítica, e aí vai ser bem eletrolítica mesmo, né, em uma célula eletrolítica, o cobre 2+ se reduz se transformando em cobre metálico, né, e aí no outro sistema lá, o ferro 2+ se oxida virando ferro 3+. E aí ele dá essas mesmas informações aqui para vocês, certo? Só que ele está dizendo que o fenômeno que está acontecendo na célula é esse. É o cobre 2+ se reduzindo e o ferro
2 se oxidando a ferro 3 entenderam? E aí ele manda vocês calcularem. Quando vocês se atracarem a calcular, aí aqui já não é mais o ânodo, aqui é o cátodo, entenderam? E aqui não é mais o cátodo, aqui vai ser o ânodo, porque ele disse que foi isso que aconteceu. E aí se vocês se atracarem a fazer os cálculos lá, vocês vai dar muito parecido com isso aqui, só que aí esse valor mais 0,337, ele vai estar aqui, ó, 0,337. E a gente vai ter menos, né? Menos o valor 0,771, entenderam? Então eu vou ter mais 0,337 menos 0,771. Se tu fizer essa conta, tu vai ver que vai dar negativo a conta, entenderam? Se tu faz esse tipo de coisa, mas perceba que a pessoa te disse que aquilo aconteceu daquele jeito. E se tu vai lá e faz o cálculo e o resultado dá negativo, é porque aquilo não é uma reação espontânea, entenderam? Aquilo, na verdade, é uma célula eletrolítica, alguém está empurrando, é igual carregar o celular, né? Alguém está empurrando elétrons lá, ó. Espontaneamente isso não acontece, espontaneamente o cobre se oxida e vira cobre 2+, mas se o cobre 2+ está se reduzindo, é porque alguém está empurrando elétron para esse eletrodo, e alguém está sugando elétron desse eletrodo aqui, para que o cobre se reduza e o ferro se oxide, né? Espontaneamente não, o cobre é que vai se oxidar e o ferro é que vai se reduzir, entenderam? Então, é isso que quer dizer. Se a gente considera que a célula funciona desse jeito e no final o sinal dá positivo, é porque aquela célula na real é uma célula galvânica, entenderam? É até um jeito de fazer exercício aí também, ó. Vejam que abre várias possibilidades de inventar exercício, né? Então, é isso, ó. Se tu vem aqui e faz todo o cálculo e o resultado da célula é positivo, a voltagem, é porque aquilo é uma célula galvânica, são reagentes reagindo e gerando uma diferença de potencial, né? Agora, se te dizem assim, ó, não, essa célula está funcionando desse jeito aí, o exercício impõe, a célula está funcionando desse jeito. E tu vai lá e vê quem é o cátodo, né? Já te disseram como é que funciona a célula, vê quem é o cátodo, vê quem é o ânodo, vai lá e faz os cálculos, tudo bem como a gente fez. No caso aqui é dar invertido as respostas, né? No quem era o cátodo no fim vai ser o ânodo e quem era o ânodo vai ser o cátodo. Tu vai lá, faz os cálculos e dá negativo. E como eu disse, não existe voltagem negativa, pessoal. Não existe. O multímetro lá, quando ele bota a voltagem negativa, ele está te dizendo, ô Bocó, tu ligou virado, entenderam? Então, se aparecer o potencial da célula negativo, é porque isso aí não é uma coisa espontânea. Na verdade, tu está forçando a reação a acontecer. Então, se tu está forçando, tu está empurrando elétron para os eletrodos, tu está empurrando para um e tirando elétron de outro, certo? Acho que eu já expliquei, né? Até eu vejo que eu explico demais. Vamos lá, exercício 4. O exercício 4 eu fiz praticamente igual ao 3, né? Eu fiz praticamente igual ao 3, a única coisa que eu mudei é que eu dei concentrações para os elementos, tá? Então aqui eu nem vou demorar muito no exercício aqui, porque é praticamente igual ao 3, é a mesma célula, mesmo tudo, né? Até nem dei as potenciais padrões deles, porque eu já tinha dado no exercício 3, só que aqui eu dei as concentrações, né, deles, eu dei a concentração do cobre, diferente de 1 molar, né? No outro eu dei também as concentrações, mas no outro simplificou os cálculos, né? E aqui eu dei valores para complicar nos cálculos, só para obrigar vocês a fazer os cálculos. Então a lógica de fazer o exercício 4 é igualzinho ao 3, a única coisa que vai mudar é que eu vou forçar vocês a fazer um cálculozinho aqui, né? Então aqui vai ter que fazer esse cálculo aqui. Aqui vai ser a concentração do cobre 2+ é 0,01 dividido por 1, vai dar o 0,01. Vai ter que fazer o log disso, multiplicar por isso aqui, depois diminuir desse, tá aqui a resposta. E aqui é a mesma coisa, a concentração do ferro 2 é 0,1 e a do ferro 3 era 0,02. Então vai ter que fazer essa continha aqui, tirar o log, multiplicar por isso, tá aqui a resposta. Vem lá, faz o resto do exercício e aqui está a resposta. Também deu positivo, né? É uma célula galvânica, né? Reação química gerando diferença de potencial. Acho que uma coisinha interessante aqui é que vejam que quando as concentrações eram maiores, mais concentrado, a voltagem ficou um pouquinho mais alta, deu 0,43 volts, né? Se a gente trabalhou com concentrações mais baixas, dá uma diminuidinha na voltagem, né? Percebam que é bem óbvio, né? A equação de Nernst considera a equação dos elementos que se oxidam e se reduzem na célula, né? Então é meio óbvio aí que a gente baixando a concentração dos elementos no ambiente ali, a gente vai ter menos voltagem, né? Menos diferença de potencial, certo? Então isso
O exercício 3 e 4 ele também me ajuda a gente ver mesmo, né? Comparar. Porque às vezes só falando assim, o cara, tá, depende da concentração. Aqui dá para enxergar que depende, né? A gente fez os cálculos aqui. Bom, vamos para o próximo exercício aqui, deixa eu ver o que que é, peraí, deixa eu baixar aqui. O exercício 5. Deixa eu vir para a resposta aqui também. Exercício 5. Determinada pilha alcalina é constituída de uma barra de manganês sólido, puro, imerso em uma pasta de hidróxido de zinco, que é como são as pilhas alcalinas, né? Delas são conhecidos os respectivos potenciais padrão de redução, tá? Então aqui a gente tem, aqui eu já montei, acho que esse aqui foi eu que montei esse exercício. Eu já peguei as semi-reações, bem como está no Harris, ó, vejam que eu já dei para vocês sempre as equações de redução dos elementos, ó, o manganês 2+, recebendo 2 elétrons, virando manganês sólido. Potencial padrão de redução disso, menos 1,18 volts, certo? E aqui, zinco 2+, recebendo 2 elétrons, virando zinco metálico. Potencial padrão de redução disso, menos 0,76 volts. Pessoal, aqui, bem legal esse exercício, porque apareceu uma oportunidade muito parecida com o que já apareceu antes. Olhem só, a gente tem dois elementos, vamos interpretar aqui, ó. Manganês 2+ se reduzindo, tá? Qual o potencial padrão de isso acontecer comparando com o hidrogênio? Vejam que o sinal está menos. Deixa eu dar um espaço aqui, né? Vou apertar isso aqui. Ó, vejam que o potencial padrão de redução disso acontecer... Vou dar um espacinho aqui também. Vejam que o potencial padrão disso acontecer é menos 1,18 volts. Se é menos, pessoal, se é menos, é porque ele não quer se reduzir perante ao hidrogênio. Na verdade, ele quer se oxidar perante ao hidrogênio. Entenderam? Então é isso. Está escrita a reação dele se reduzindo e lá o potencial padrão disso, que foi feito contra o hidrogênio, o sinal está menos. Então, se está menos, ele não quer fazer o que está escrito aqui. Certo? Ele não quer se reduzir perante ao hidrogênio. Agora vamos interpretar o carinha aqui de baixo. Zinco 2+ se reduzindo. Olhem que o potencial padrão disso acontecer contra o hidrogênio está menos também. Então, o zinco ele não quer se reduzir perante ao hidrogênio. Ele, na real, ele quer se oxidar. Tá? Então, percebam que a gente está misturando, a gente está pondo para reagir dois elementos aqui, onde os dois perante ao íon hidrogênio, eles querem se oxidar. Entenderam? Porque aqui está escrito ele se reduzindo e está negativo aqui e está negativo aqui. Então, os dois querem se oxidar. Certo? Na real é isso, a gente bate o olho nos dois sinais de menos aqui, a gente já interpreta assim, ó, pô, esses dois caras aqui têm tendência a se oxidar. Só que aí é que tá, um deles vai se oxidar e o outro vai ter que abrir mão e vai ter que se reduzir. E como é que nós vamos descobrir quem é que vai se oxidar e quem é que vai ter que abrir mão e ter que se reduzir? Aí a gente vai olhar o valor numérico, porque o valor numérico é a intensidade em que eles querem se oxidar, entenderam? Então vejam que o manganês 2+, a intensidade que ele quer se oxidar, quando foi calculada com o hidrogênio, o valor numérico dessa intensidade é 1,18. E percebam que 1,18 é maior que 0,76. Ou seja, a intensidade que o manganês 2+ tem em se oxidar perante o hidrogênio é maior que a intensidade que o zinco 2+ tem de se oxidar perante ao hidrogênio. Entenderam? Então, se a gente interpretar isso como eu acabei de fazer, a gente vai ver que quem vai se oxidar na real, quem vai fazer o que queria, que os dois querem se oxidar, quem vai fazer o que queria vai ser o manganês. É o manganês que vai se oxidar. Por isso que eu até escrevi aqui embaixo, ó, o manganês se oxida. E o zinco vai ter que se reduzir. Eu até fiz um desenho aqui para vocês lembrarem da série eletroquímica. Pessoal, eu estou usando bastante a série eletroquímica porque é um jeito qualitativo de ensinar, eu acho que é bem didático. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Praticamente é bem difícil achar isso em livro, coisa arada, sabe? Então não vão dizer para vocês a série eletroquímica, entenderam? Que fique bem claro. Não vão ficar dizendo para vocês a série eletroquímica. Se for fazer um concurso, coisa arada, não vai estar lá a série eletroquímica. O que vão dizer para vocês lá é esse tipo de informação aqui, os potenciais padrão de redução. Mas para ensinar, na hora de aprender as coisas, é interessante aprender a série eletroquímica.
E se a gente olhar aqui, a gente pode ver que o manganês ele está mais à esquerda do que o zinco, entenderam? O zinco está aqui e o manganês está mais à esquerda. Mas estourou meu tempo aqui.